Começa daqui a pouco a audiência sobre a extradição de Carla Zambelli para o Brasil. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista Theo Cury. Já fizemos a troca aqui, o Theo trazendo informações para a gente sobre essa audiência que será retomada hoje lá na Itália. O que já aconteceu até aqui, Theo? E qual que é a expectativa de que tenhamos uma definição com relação ao processo de extradição ainda hoje? A tendência é essa se nada mudar. O problema é que tem mudado o tempo todo. Desde o ano passado, houve pelo menos 4 adiamentos nesse caso envolvendo a ex-deputada federal Carla Zambelli. Ela renunciou ao mandato de deputada federal pelo estado de São Paulo no final do ano passado, em meio a 2 condenações no Supremo Tribunal Federal. Por conta de uma dessas condenações, ela fugiu do Brasil, viajou para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, viajou para a Itália. Alega ser cidadã italiana e, por isso, não corria risco na avaliação dela de ser extraditada ao Brasil, onde ela aponta perseguição política por parte do Supremo Tribunal Federal, em específico do ministro Alexandre de Moraes. Então, a audiência começou, foi interrompida inúmeras vezes ao longo desses meses, de todos esses meses, desde que esse processo começou na Itália. Começa da seguinte forma: o Supremo condena, avisa o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que aciona o Itamaraty, que aciona o Ministério das Relações Exteriores da Itália, que aciona o Ministério da Justiça italiano e dá-se início ao processo de extradição. Isso já aconteceu e hoje pode haver essa definição. Às 10 horas da manhã, horário do Brasil, 2 horas da tarde, horário da Itália, lá em Roma, vai ser retomada essa audiência que pode, em último caso, levar à extradição da ex-deputada. Confirmada a extradição, a defesa tem um prazo para recorrer, tentar reverter um eventual cenário negativo. A tendência é de que ela seja, de fato, extraditada. A defesa que já usou de vários mecanismos ao longo desse processo, com vários adiamentos, inclusive, dessa audiência. Ontem ela começou, hoje será retomada, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Estaremos de olho aqui do Brasil e também lá na Itália com a Gina Marques. Aproveitar que o Theo está aqui, já tem atualização para a gente dos desdobramentos da perícia da Polícia Federal no celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Lembrando que há informações que fazem menção ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, não só o nome dele, mas também faz referência a pagamentos que teriam como destino justamente o ministro. Isso, a informação foi revelada ontem pelo nosso analista Caio Junqueira. Ele deu a informação de que nas conversas que foram obtidas pela Polícia Federal por meio da apreensão do celular do Daniel Vorcaro, com a quebra da criptografia, a análise do material que foi extraído, a Polícia Federal chegou a menções de que não só haveria menções ao ministro, citações ao ministro, como também menções a pagamentos realizados ao ministro Dias Toffoli. A informação que nós temos, que foi dada pelo ministro ao presidente do STF, Luiz Edson Fachin, e também ele tem dito isso a interlocutores, é de que esses pagamentos dizem respeito à venda da participação que a empresa da família dele tinha num resort Itaiaia, lá no Paraná. E é a primeira vez que fica claro que o ministro é sócio dessa empresa, junto com o irmão dele e o primo dele. O que se sabia até o momento era de que era uma empresa familiar, a Maridit, era uma empresa familiar do irmão e do primo de Dias Toffoli. O que agora fica claro, o ministro admitindo isso pela primeira vez, e ele admitiu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, é que ele também é sócio da empresa. É uma sociedade anônima, ele não aparece, isso é previsto legalmente, e quem aparece como sócio é o irmão e o primo dele. Ele afirma a Edson Fachin que recebeu esses recursos, que são dividendos por conta da venda dessa participação, e que tudo isso foi declarado à Receita Federal, que não há nenhuma irregularidade, reforçando que não há nenhum motivo para suspeição, não há nenhum motivo para impedimento, nem afastamento dele da condução da investigação. Essas afirmações são formalizadas, Theo Cury, ou é apenas uma conversa, o que os interlocutores estão falando? Por que te pergunto isso? Está nas mãos do ministro Edson Fachin justamente esse pedido de suspeição de Dias Toffoli, para que ele se afaste do caso do Banco Master. Você é cirúrgica. Essa conversa aconteceu no Gogó. É uma conversa do ministro Dias Toffoli com o ministro Luiz Edson Fachin, a partir do momento em que o diretor-geral da Polícia Federal chega até o Supremo Tribunal Federal com um ofício mostrando as menções ao ministro Dias Toffoli e pedindo que ele não fique
na frente, no comando dessas investigações. Fachin procura Toffoli, Toffoli presta esses esclarecimentos e diz que vai reforçar tudo isso, aí sim, de maneira formal, no âmbito desse processo. A arguição de suspeição é um instrumento que está à disposição para questionar a relatoria de determinado caso, de determinada investigação. É sempre direcionado ao presidente do Supremo. Presidente do Supremo, que coordena o trabalho dos demais ministros, é questionado sobre a atuação de determinado ministro, aciona o ministro, ele já fez isso no Gogó também, mas agora vai formalmente, e o ministro tem um prazo para se manifestar, tem um prazo para apresentar sua defesa, rebatendo os argumentos de quem questiona a condução da investigação por esse ministro. Toffoli vai reforçar, no âmbito desse processo, que é de fato sócio, que não há problema nenhum em ser sócio dessa empresa da família dele, que vendeu a participação, que quando esse caso chegou a ele no Supremo Tribunal Federal, já não tinha mais participação no resort, a empresa da família, que tudo foi declarado legalmente à Receita Federal. Théo Cury, menções não só ao ministro Dias Toffoli, mas também a políticos. Por isso, hoje é um dia de muita repercussão lá em Brasília. A gente, claro, também aos poucos vai tendo mais informações com relação ao conteúdo que estava no celular de Daniel Vorcaro, assunto de destaque desta quinta-feira aqui no Brasil.